Tome seu assento, por favor. Você sabia que quando Deus criou o homem, a coisa que o normal do homem era para adorar a Deus? Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, eu queria que você refletisse um pouco. Eu não sei qual o nível do conhecimento que você tem de Deus, tá? Nós somos orgulhosos. Nós temos a mania de dizer assim, eu não baixo a bola para ninguém. Essa empáfia está dentro de nós. E voltando um pouquinho lá no Jardim do Éden, você vai entender, quando eu falo isso aqui, para você ver como é que você é por dentro. Eu estou falando como é que você é por dentro, só que eu estou por outra pessoa para você comparar, tá? Para você não ficar brabo, tá? Supondo que Eva estava lá no jardim, Adão lá no jardim, tudo bem, tudo às mil maravilhas. Dia lindo, dia perfeito, a maior paz, felicidade, né? Presença de Deus no Éden todos os dias. Não tinha nada assim de errado. Aí supondo que você vai dizer, Eva estava estressada porque estava tudo bom demais. Aí supondo que isso não existe, mas eu vou criar aqui essa figura aqui. Você, hoje eu quero fazer alguma coisa diferente. Quer saber de uma coisa? Eu já acordei assim meio chateada. Isso não aconteceu não, estou aqui conjecturando, tá? Eu vou fazer umas artes aqui hoje. Eu vou derrubar umas árvores aqui, vou fazer umas queimadas, né? Vou fazer algo diferente. Eu não vou matar uns bichos. Eu vou, né? Fazer uma coisa diferente aí. Não teria problema nenhum, tá? Aí eu vou causar uma depredação aqui, vou pôr fogo no mato aqui, que eu quero ver fogo pegar nessa mata aí. Mas não, sabe o que ela quis? Ela quis ser igual a Deus. Quis ser igual a Deus. E Adão, olha só, podia fazer tudo, mas não, eu quero ser igual a Deus. E o que é ser igual a Deus? Porque você é superior a mim, um exemplo. Quando eu sou igual a você, eu não preciso de você mais. Por quê? E você carrega isso até hoje dentro de você. Eu não preciso de Deus. Por isso eu não o adoro. Mesmo Ele sendo o Criador, o dono, Ele é que vai me julgar, eu vou prestar conta da minha vida a Ele no eterno, depois da morte. Tudo vai voltar para Ele, é Ele que vai dar a vida eterna ou vai condenar. Mas eu não adoro, eu não adoro Deus. O normal da humanidade seria todos os homens da terra adorar. Adorar o quê? Se humilhar, exaltar a grandeza dele, a diferença dele. Que Ele é puro, santo, superior a nós, amoroso conosco, e nós amá-lo, expressar nosso amor, nossa sede, nosso respeito, né, com uma vida piedosa para Ele. Mas isso dá uma raiva na gente ter que fazer isso, dá uma raiva na igreja, dá uma raiva ficar escutando o Evangelho. Sabe por quê? A nossa natureza, naturalmente, ela é inimiga de Deus. A Bíblia fala isso. Mas o que é um crente? Um crente verdadeiro é aquele que derrubou essas barreiras todas. Ele se prostrou diante do Senhor. Reconhece quem é Ele e o lixo que nós somos. Quando Deus olha para um crente e para um ímpio, é isso que Deus vê dentro do coração. Às vezes o ateu até é mais certinho na sociedade. Você pega um cristão ali que até é mais assim rebelde, faz umas coisas erradas, mas Deus vê o coração. Presta atenção nisso. Adorar é você se prostrar, é você se render, é você se submeter. E você falar isso com seus sentimentos, falar isso com seus pensamentos, falar isso com a sua boca.
expressar isso com os seus gestos a Deus. Adorar a Deus. Por isso Deus procura só verdadeiro adoradores. E você precisa aprender a fazer isso. Adorar é um estilo de vida. Eu não preciso adorar a Deus só quando eu venho aqui no culto. De manhã, nas coisas que eu estou fazendo, quando eu faço alguma coisa para não entristecer o coração dele, é uma expressão de adoração, porque eu estou respeitando ele. Eu não vou num lugar que ele não aprova, isso é adoração, porque eu estou honrando ele. Eu não falo palavrão, eu não xingo, eu não falo imoralidade, não falo mentira. Eu não converso sacanagem. Eu não conto piada, porque eu adoro a Deus. A minha boca não foi feita para esse esgoto, porque eu adoro a Deus. Então, e quando Deus vê essa fidelidade, essa transparência no coração, ele se alegra, ele encontra aqueles que ele estava procurando. Tá? Então, seja um adorador em tudo que você fizer. Tá? Era a obrigação de todo ser humano. O que o homem fez? Uns adoram a si mesmo, outros adoram governo, poderes, autoridades, gente famosa. Outros adoram. Quem está por trás de tudo disso recebendo adoração é Satanás. Satanás não mete a cara, ele bota alguém na frente. Adora esse aí, que ele recebe. A adoração que você não dá a Deus, você dá ela para o diabo. Vamos nesse momento, né, adorar o Senhor, trazendo ao altar os dízimos e as ofertas, mas o Ministério de Família da Igreja está anunciando que no Dia dos Namorados, aí, dia 12 de junho, vai haver um jantar dos namorados aqui na igreja, um jantar de excelência lá no Salão de Cristal. Então pode participar, namorados, noivos, né, casais, e vai ser uma coisa de excelência mesmo, tá? O preço por casal, R$ 185, vai dar aí R$ 192,50 por pessoa. É o preço aí de um self-service, né? De excelência na cidade aí, né? Para você participar. Então, e é uma festa também de comunhão, de congratulação com a igreja também, de valorização, né, da família, de relacionamentos, tá? Então, vai ser um tempo assim gostoso, onde a gente senta para comer, conversar, e muito agradável. Então, você desejando, pode procurar o pastor Paulo aqui do culto, que ele tem os convites para vender também, tá? E venha participar, né? Vamos estar juntos aí nesses dias. Senhor, nós consagramos a Ti e dedicamos a Ti, Senhor, esse momento especial, dessas ofertas, desses dízimos, que é fruto do amor, do respeito, da expressão, da honra que os Teus filhos, ó Deus, tributam a Ti. Receba, Senhor, porque nós o fazemos com temor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão adorando ao Senhor com mais um cântico, e você, né, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Vamos estudar na palavra de Deus hoje, vamos passar a mensagem. Eu vou pedir a sua atenção, porque eu quero que você esteja muito conectado às coisas que vão ser ditas aqui hoje, porque Deus está aqui. E quando eu estiver falando essa mensagem, você conecta toda a realidade da sua vida no que eu estou falando. E se no final você se mover em fé, vai acontecer na tua vida, eu estou falando o impossível. Estou com blá 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 aqui, é o impossível, o que não está na mão de homem, de ciência, de cientista, de homem forte, poderoso, de dinheiro, de medicina, não está na mão. Agora vai depender como que o seu coração recebe isso aqui. Como que o seu coração vai receber. Porque a palavra de Deus é dada. Tá? A Bíblia fala que uma cai à beira do caminho, o inimigo vem e tira. Outra cai nessa pedra dura aí, cheio de espinho. Então, é você abrir, tirar essas pedras, esses espinhos, arreganhar e deixar ela cair lá dentro. Lá onde, presta atenção, onde a razão não vale porcaria nenhuma. Porque o seu Deus é a razão, né? É a razão, é assim que é isso, e já falaram isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é a razão. Só que, você que estudou matemática, você viu aqueles conjuntos assim que faz um círculo grande, escreve A e bota uma bolinha e fala assim que A está contido em B? A razão está contida na fé. A fé é maior do que a razão. A razão tem um limite, nada sai fora dela. A fé é infinitamente superior à razão. Por isso, esse é o nosso conflito com Deus. Esse é o conflito da fé. Porque você, desde pequeno, foi moldado a viver dentro dessa bolinha limitada da sua caixa torácica, essa caveira aí, tem uma bola assim aí dentro, desse tamanhozinho, né? Só que Deus, meu filho, é tudo isso que está por fora aí, pro fim do cosmos, dos multiversos. E você com essa bolinha aí tirando onda. Né? Tem que realmente bater palma para você. Né? Então, até para romper isso e conectar em Deus, tem que ter humildade. Humildade, porque quem não é humilde não vê milagre. Tá? Quero meditar com você numa passagem muito interessante, tá? Que quando eu priorizo a Deus, eu vejo transformação, eu vejo resultado na minha vida. Quando eu priorizo a Deus diante das circunstâncias. Diante de tudo que eu estou vivendo, que eu estou vendo, que eu estou sentindo, mas eu priorizo a Deus. E eu quero te ensinar hoje a ter fé e entrar nessa fé ainda nesse culto aqui. Não é para ter fé para você tentar amanhã, depois da manhã, não. Ela vai te servir lá depois, mas eu quero que você entre nela hoje aqui, para já começar a resolver o problema da sua vida aí, tá? Pastor, para eu aprender a ter fé, vou falar assim, primeiro de uma maneira geral, sem antes eu entrar no assunto. O que é fé? Eu posso assim, eu vou
Vou pôr esse violão ali. Então eu tenho um pensamento positivo que eu vou pôr ali. Tem coisas que eu posso fazer por mim. Isso não é fé. Eu posso mudar isso aqui de lugar, posso ali cavar um buraco, posso ir ali. Tem coisas que eu faço na minha dimensão. Mas tem coisas que não estão no meu alcance. Eu preciso que o sobrenatural faça. Então, eu preciso ter uma conexão com Deus. Tá? Porque eu preciso entrar no mundo do sobrenatural. O mundo sobrenatural é o mundo espiritual. Tem nada de sobrenatural, porque aí quando fala de sobrenatural, você é uma coisa doida, uma coisa do capeta, uns negócios que... Não, o mundo espiritual é o sobrenatural. Só tem dois mundos, o natural e o sobrenatural. Então, para essa fé funcionar, primeiro, supondo que você não tem conhecimento nenhum e quer uma direção hoje, você precisa saturar o seu coração com as extraordinárias histórias de fé das Escrituras. Tu vai ler o Velho Testamento, como Deus fazia, como Deus lidava, como Deus operava. No Novo Testamento, você satura o seu coração com essas extraordinárias histórias de fé. Por quê? A Bíblia, quando foi escrita, presta atenção nisso aqui, não foi para provar para ninguém que Deus existe. Deus não tem essa preocupação, não. Pega a Bíblia e prova. Não. Vou te explicar. Para provar que Deus existe, Ele criou o universo, os céus, a terra, e criou você. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha só. Isso aí é a prova que Deus existe. Aí Deus falou assim, olha, daqueles lá na terra que creem em mim e quiserem se aproximar de mim, eu vou dar as Escrituras para eles saber como se relacionarem comigo, como me tocar em mim. É para isso que a Bíblia serve. Não é para fazer você crer em Deus. Porque esse tempo tudo que já viveu, vendo toda essa criação, você não creu em Deus, você vai se estrubicar mesmo. Então, já é caso perdido. Né? Mas você que creu, e você que acredita, e quer se aproximar, e quer ter um relacionamento com Ele, você vai ver nas Escrituras. Por quê? A Bíblia fala assim, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, o que a Bíblia diz? O mesmo caráter, o mesmo carinho, a mesma maneira como Deus honrou aqueles homens no passado, se Ele é o mesmo ontem, hoje não faz acepção de pessoa, se eu entrar naquele mistério de fé, Ele vai agir da mesma maneira comigo. É por isso que a Bíblia está aí. E por que tem bilhões e bilhões de crentes no mundo? Porque experimentaram isso. Você acha que as pessoas estão vindo na igreja porque estão atrás de uma ilusão, de uma fantasia? Porque experimentaram algo real já dentro dos seus espíritos. E todo mundo que está aqui sabe disso. Então, eu saturo o meu coração com essas extraordinárias histórias de fé. E Jesus falou, as palavras que eu disse são espírito e vida. Então quando eu começo a saturar, o espírito e a vida da palavra começa a girar dentro de mim. Então, eu quero meditar num texto que está em Hebreus 11:30. E a partir daqui eu quero fazer com o Espírito Santo uma viagem com você, né, no universo do sobrenatural da fé. Diz assim, olha, Hebreus 11:30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Presta atenção nisso aqui. Eu vou explicar depois. Muitos conhecem essa história. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Que história é essa, pastor? Deus já havia prometido uma terra para o povo de Israel que mana leite e mel. Então, entre eles e a promessa de Deus, e esta provisão de Deus, havia uma poderosa cidade. Olha, Deus falou, vocês vão ganhar uma terra lá, linda, maravilhosa, como leite e mel, mas fala que no meio do caminho havia uma cidade chamada Jericó. Entre a promessa e a bênção, havia uma cidade, um empecilho, um problema. Presta atenção. Era uma cidade poderosa, pagã, mundana, ímpia
E ela se chamava Jericó. E quando o povo de Israel ficaram lá no Egito, Deus falou, vocês vão ficar ainda por 4 gerações, depois eu trarei vocês de volta a essa terra aqui, até que a medida da iniquidade desses amorreus se cumpra. Então passaram-se quase 400 anos para chegar a esse dia de Jericó. E o que essa cidade fazia em 400 anos, Jericó? Ela era uma cidade ímpia, satânica, imoralidade, adoravam demônios. Sabe por quê, irmão? Ídolo e demônio, espírito. Isso para Deus isso é nojento. Você sabe por quê? Sabe o que são esses anjos, esses exus, esses caboclos, esses espíritos? Tudo isso foi anjo que Deus criou, que está em rebeldia. E o ser humano, você que foi criado à imagem e semelhança de Deus, você vai invocar esses trem, que é pior do que você, e não invoca o Deus verdadeiro, Criador, tanto de você como deles. Eles te enganam, se põem como Deus na tua frente, e tu ficas cultuando eles, servindo eles, dando oferenda para eles, perdendo seu tempo. É por isso que Deus fica apavorado de ver um negócio desse. E falta de aviso não é, né? Porque a gente está avisando. Mas não, eu tenho minha fé, a minha fé é diferente, mas você tem que entender que você está a mesma coisa. Você está adorando um caixote que Deus fez, cara. Você tem que adorar a Deus. Isso é a verdade. Agora, a filosofia que você vai arrumar para justificar isso é outra coisa. Então, essa cidade era uma antiga em iniquidade e imoralidade. Eles pegavam os filhos e eles queimavam os filhos no fogo, jogavam vivo assim no fogo, sacrificando aos deuses, aos demônios. Que Deus? Se outros deuses não existem. Não existe deuses. Só existe um Deus. Então, para quem que os seres humanos fazem essa doideira? Isso é a verdade. Então, e essa cidade tinha uma muralha inexpugnável. Uma muralha quase, não sei quantos metros de largura, assim. Uma coisa intransponível. E eles pensavam assim, no fundo, ninguém pode ir contra nós. Ninguém pode ir contra Jericó. Tá? Porque sempre quando nós vamos ler a palavra de Deus, para a gente entrar no poder da fé, e eu quero te ensinar isso aqui hoje. Quando você for ler Bíblia na sua casa, em qualquer lugar, ouvir uma palavra, você deve fazer sempre 3 perguntas. Quais são as perguntas, pastor? O que significou isto lá naquele tempo, lá na época de Jericó? O que significou esse negócio lá? O que isso significa hoje, no nosso tempo? E a terceira o que isso significa pessoalmente para mim? Porque aí você já vai trazer para dentro de você. Tu já vai entrar dentro desse mistério. Tá? O que significou lá? O que significa hoje? Para a realidade de todos. E o que significa exclusivamente só para mim. Todas as palavras de Deus têm uma aplicação pessoal só para você. E se você conectar, tu entra em fé. Todas. Então, no passado, significou o quê? Significou um obstáculo entre a promessa de Deus e o povo de Deus. Então, entre uma promessa e uma bênção de Deus, aparecem obstáculos. Que nesse caso foi a cidade de Jericó. Hoje significa que há pessoas de Deus no mundo, todos, né? E que há obstáculos que precisam ser removidos para que elas possam alcançar as bênçãos. E pessoalmente, para mim, que por meio do Senhor Jesus Cristo, tá? E a minha fé nele, eu posso sair vitorioso em todos os obstáculos da minha vida. Você não disse um amém, porque talvez você já esteja até morto diante dos seus obstáculos, né? Já até desistiu, já lá, joguei a toalha mesmo, né? Largos para lá, né? Então, assim, eu sei, eu conheço, né? Então, olha só, mas você pode entrar de novo, você pode cair para dentro hoje de novo, entendeu? Você pode dizer amém? Então, olha só, porque na sua vida o diabo sempre se encarregará de pôr enormes obstáculos entre o plano, a vontade de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. Ele vai pôr os obstáculos. Então,
vai ser algo que vai se interpor entre nós e os sonhos da nossa juventude. Olha quantos sonhos bons você tinha em Deus. Olha. Entre você e a vontade de Deus. Entre você e as mais nobres e santas ambições da sua vida que você quis, mas o diabo vem tentando. Então, eu não sei que tipo de Jericó você tem enfrentado. Entre a promessa de Deus e a bênção prometida. Então, pode ser problemas familiares, problemas financeiros, matrimônio em risco, uma vida pecaminosa que você está vivendo, um corpo enfermo, às vezes amargurado por um sonho que se não cumpriu, ou porque ninguém reconheceu os seus méritos em algum lugar. Talvez sejam problemas profundos e as forças do mal estão entre você e tudo que Deus quer que você seja. Talvez seja um desânimo interior dentro da vida, uma frustração, uma entrega, uma falta de perspectiva de vida, que você já se entregou. Então nós vamos ver como superar esses obstáculos que estão aqui. Tá? Então ele diz assim, olha, pela fé, cair os muros de Jericó depois de rodeado por 7 dias. Então antes de nós entrarmos dentro do seu Jericó, então você pensa assim, fala assim, Senhor Jesus, fecha os seus olhos aí e faz assim, Senhor Jesus, eu me uno ao Senhor agora, a tua palavra, e dou mãos ao Espírito Santo, dou mão ao Senhor, e eu agora, Pai, vou conquistar a minha Jericó. Agora, a sua Jericó, você sabe. A sua Jericó é aquilo mais profundo que você carrega dentro de você. Aquela questão número 1 que marcou a sua vida. E note bem, o Espírito Santo está mandando eu te falar isso. Então, se conecte. Tá? E aí, o povo já havia cruzado o Rio Jordão, né? Foi bonito quando eles atravessaram. Primeiro eles atravessaram o mar lá, quase 40 anos atrás. Agora vão atravessar o Rio Jordão, puseram a Arca da Aliança nos ombros, os sacerdotes foram entrando assim, né? Dentro do Rio Jordão foi se abrindo, eles foram passando, aí no meio a arca parou, cada tribo colocou uma pedra no meio do rio para fazer um altar ali, depois eles passaram, né, porque era uma época de encheia, né, o Jericó estava tranquilo lá, que ninguém atravessa o Jordão nessa época, quando eles acordaram no outro dia, o povo estava do outro lado do rio. Olha só. Então, estava próximo a essa poderosa pagã cidade que estava no meio do caminho. Então o que acontece? Olha, Josué capítulo 5, verso 13. Eu vou ler o texto agora, acompanha comigo. Nós estamos em fé também, com aquela mesma fé de Josué aqui hoje. Tá? E vou dizer, ó, as coisas de Deus são simples. É crer. Jesus falou assim, aquele que acreditar como uma criança vai ver o reino de Deus. Tá? Vamos lá. Ora, estando Josué perto de Jericó, ele era o líder, Moisés já tinha morrido. Tá? Levantou os olhos, ele abre os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe, és tu dos nossos, Josué com a espada, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Era assim que a gente faz, né? Você está a favor de mim ou contra mim? Aí ele respondeu, nem uma coisa nem outra. Mas venho agora como comandante dos exércitos do Senhor. Não estou do teu lado nem do lado deles. Eu estou do lado do Senhor. Presta atenção nisso aqui. Tá? Eu vim para assumir a situação. Tá? Essa palavra é muito importante. Nem uma coisa nem outra. Mas vem agora como comandante do Senhor, porque tudo que Deus faz é para que a glória volte para Deus, não é para voltar para homem, nem para mim, nem para o pastor, nem para você.
e o que você quer na vida é para glorificar a Deus, então você está conectado já com a vontade de Deus. Então diz assim: então Josué se prostrou o rosto em terra, e o adorou. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Por quê? E perguntou-lhe: o que diz meu senhor ao seu servo? Qual é a tua vontade? Olha só. E o adorou: qual é a tua vontade? Respondeu o comandante do exército de Josué: tire a sandália de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Isso tinha acontecido com Moisés lá atrás. Qual o significado de sandália do pé? Se eu quero entrar para uma luta, entrar num terreno difícil, ou eu correr, conquistar, ou entrar num lugar ainda não conquistado, eu me preparo, né? O que eu faço? Eu protejo meus pés. É o símbolo que eu vou no meu pé e na minha força. É que eu estou com os meus pés protegidos, eu vou no meu jeito. Tira a sandália do teu pé, porque, em outras palavras, o que tem que acontecer agora, nenhum de você pode fazer, não é a tua força. Daqui para frente, só o Senhor. Que ninguém descalço se mete a nada. Porque você fica... Porque os seus pés vão se fragilizar, não vai dar certo. Você não entra num terreno difícil, descalço. E se tirar o sapato, você está neutralizado. Falou, você está aniquilado. Daqui para frente, Moisés, tira a sandália, que é para tirar o povo do Egito lá, não tem nada mais a ver contigo. Para o que vai acontecer aqui, Josué, bota o seu pezinho com essa pele de bebê no chão, porque agora... Então, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Você não é mais a tua força. Então, Josué estava pensando, como que eu vou alcançar essa vitória? Se é tão impossível isso. De repente ele vê essa presença. Porque quando o nosso coração está assim, Senhor, como que eu posso conquistar isso? Como que eu posso ter essa bênção? Deus sempre vai se revelar. Palavra, por alguém, em sonho, em pensamento, uma revelação. Mas você tem que estar atento. Tá? Então, ele desembanha a espada, dá de cara com esse outro guerreiro, né? Então ele fala, eu sou príncipe dos exércitos de Jeová. Eu não vim tomar partido de lado nenhum, eu só vim me encarregar de tudo. Tá? Então, quem que era esse homem? Esse homem, ele era Jesus. Por quê? Não era nenhum anjo comum. Tá? Antes de Jesus vir ao mundo e nascer, ele aparecia, né, com um corpo celestial. Ele é chamado anjo de Jeová. Aqui ele é capitão dos exércitos de Jeová. Por que que ele é Deus? Porque nenhum anjo aceita que o homem adore ele. Em outros casos, que os servos de Deus se curvaram diante de anjo, o anjo fala, para, levanta, não faça isso. Aqui nesse caso, adorou e o Senhor aceitou. Pode notar, as pessoas adoravam diante de Jesus e Jesus deixava. Porque ele é Deus, ele é digno de adoração. E olha só. Então era o pré-encarnado Jesus antes de vir ao mundo. E ele apareceu já para Abraão, lá nos carvalhais de Manre, quando eles comeram lá. Era Cristo, era a palavra, o verbo. Tá? Então,
Josué está frente a frente a Jesus aqui. Como você está hoje frente a frente a Jesus. Porque ele falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Tudo igual, a mesma situação. Agora, qual é a pegada do teu coração? Vamos lá. Então, Josué, ele abaixa a espada, ajoelha e adora o Senhor, tá? Então, é Jesus que está ali. Jesus, príncipe dos exércitos do seu pai. Porque o príncipe é filho, tá? E aqui a fé, ó, ele estava... Como é que eu vou fazer, gente? Como é que eu vou conquistar essa cidade? Eu não tenho um exército poderoso, eu não tenho, né? Eu tenho que vencer isso aqui, tá? Então, a fé começa a crescer, sabe por quê? A fé sempre cresce quando você começa a adorar a Deus. Josué estava olhando a Jesus e a fé começa a movimentar no seu coração. Então, o que é o problema também? Às vezes você tem mais consciência do problema, da impossibilidade, do que consciência do próprio Deus. Às vezes teu problema, tua dor, tua falta de dinheiro, tua doença, tua limitação, faz você ver isso com mais força do que ver Deus. Você olha para o problema vira um gigante na tua frente. Tu olha para Deus, aí Deus vira um nanico na tua frente. Acabou. Aí você quer, que bênção que você vai ter? O problema seu é maior do que o seu Deus? Não é maior do que o Deus, mas é maior do que a concepção que você tem de Deus. Aí tu não enfrenta. Você entrega os pontos. Aí entrega os pontos, aí eu vou beber, vou morrer, minha vida tem sentido. Meu filho, as pessoas hoje que estão tendo vitória, é porque elas enfrentaram o impossível. Então, o que acontece? Olha, porque você só se foca no problema, você nunca teve coração para se focar em Deus. Então, não tem os olhos em Cristo. Então, pode até dar uma olhada rápida assim no problema, mas começar a ver Cristo. Olha para Cristo, se foca nele. Não é que você vai fingir que o problema não existe. Existe, mas não, eu vou para Cristo. Então, não saia por aí cheia de negativismo, cheia de complexo, cheia de inferioridade. A fé nunca cresce em um coração rebelde. Estou com raiva da vida. A fé não vai crescer nesse coração. Porque fé e rebelião não podem habitar numa mesma vida. Você nunca terá fé até que se ponha diante do Senhor Jesus e diga como Josué: o que diz o meu Senhor ao seu servo? Você nunca terá fé se não fizer isso. Deus, o que o Senhor diz para mim? O que o Senhor diz? Porque é a partir daí que tu vai pegar para a fé. Trazer a existência. A Bíblia fala, pela fé nós trazemos à existência as coisas que não são como se fossem. Então, você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Comece com uma... Isso é uma adoração em fé. Então, olha como é que a gente é doido. Eu tenho um problema que me domina 24 horas por dia, uma aflição que eu tenho na alma, que há anos eu carrego, uma opróbrio, uma vergonha, uma tristeza. E esse negócio me persegue muitos anos. E eu não quero me agarrar com Deus por muito menos tempo para resolver isso, mas suporto isso por mais 20, 30 anos até eu morrer. Que tipo de pessoa é você, cara? Você é um suicida? Porque você não quer agir em fé. Você não quer perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu faça. Então, porque muitas vezes é mais importante você estar ao lado de Deus
do que ter Deus ao seu lado. Parece contraditório, mas não é. Deus está ao lado de todo mundo. Você aqui não está. E Josué pergunta, está com nós ou com eles? Não é uma coisa nem outra, meu filho. Eu estou aqui para me encarregar da situação. Tá? Então, por quê? Entenda. Você quer que Deus opere na sua vida o sobrenatural que Ele operou em Jericó? Então, Deus está dizendo para você hoje aqui, olha. Hoje, meu filho, eu estou aqui porque eu quero tomar o controle. Eu quero tomar o controle. Isso é muito importante, porque pode ter algum empresário aqui, pessoas, né? Ah, pastor, Deus é sócio lá na minha empresa. Isso soa muito bonito, né? Mas não é como deveria ser. Deus não quer ser seu sócio, não. Ele quer e deve ser o seu chefe. Ele não busca ser seu sócio, ele quer ser o seu senhor. Tá? Dentro da sua vida financeira. Então vamos ver agora o trabalho da fé. Ora, Josué capítulo 6, verso 1. Olha só. Então note bem. Você, para começar a agir em fé, você tem que ter uma palavra do Senhor. Uma promessa do Senhor. E pode ser que alguma delas está saindo da minha boca para você aqui agora. E quando eu falar, o seu coração é que tem que conectar. Presta atenção, é por fé. Eu não posso ficar aqui igual criança, professora de criancinha, ficando assim, repetindo para ver se você entende. Não. O coração pega. Até porque, para fazer o que não presta, esse coração aí é esperto para danar. Né? Mas para pegar nas coisas boas, fica aí, que não entendo, né? Então, fica esperto aí. Então, olha só. Josué, capítulo 6, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, quando eles viram pela muralha que tinha uma multidão lá fora. Eles fecharam a cidade. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, para você agir em fé, você não precisa de uma palavra do Senhor? Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Entreguei, Deus falou, entreguei. E Deus fala, vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Vocês vão rodear a cidade, dar uma volta, cercá-la todinha uma vez no primeiro dia. No segundo dia faz de novo. No terceiro dia faz a volta de novo. No quarto dia faz a volta de novo. Faz a volta de novo no quinto, no sexto dia. Tá? Assim farei por 6 dias. Tá? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de cornos de carneiro, né, diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Vocês vão dar só uma volta, não, vocês vão dar 7. Tá? E os sacerdotes tocarão a trombeta. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Para mim é um grito, né? Deus não falou que eles iam gritar. Então o muro da cidade cairá, o povo subirá nele, cada um à sua frente, assim, ó. Vai subir assim, ó. Não vai ter nem que fazer isso assim, para desviar. Olha que maluquice. Olha que doideiro o negócio desse aqui. Aí a sua razão escuta um negócio desse.
Esse pastor é um retardado mesmo. Ela. Sabe por quê, meu filho? O meu campo de percepção é maior do que o seu. Eu não vivo dentro dessa caixinha aqui, ó. Que dá coágulo, que dá tumor, que dá demência. Tá? A minha mente está conectada, porque nós temos a mente de Cristo Jesus. Presta atenção. E aí, queridos, esse era o plano de Deus para dar-lhes vitória. Josué era um general. Talvez você seja um profissional de uma área aí importante, que conhece do assunto. Né? Então, ele olhou isso e ficou meio pasmo, né? Deus não mandou ele fazer trincheira, Deus não mandou ele construir longas escadas, Deus não mandou cavar um túnel, não mandou construir catapulta para lançar pedra para cima do muro. Deus manda fazer algo estranho. Como crer é estranho. Confiar em Deus é estranho. Então, você vai só caminhar e caminhar ao redor do muro, depois vocês vão gritar. E aí, no meio do povo, imagina o povo lá, os soldados lá, né? Não é o quê? Mas tinha que obedecer. Estava obedecendo a Deus. Então, aí faz aquela pergunta assim, tá? Mas o que ele estava fazendo de importante? Nada, em termos materiais. Mas, presta atenção, tem coisa mais importante do que obedecer a Deus? Então, não havia sentido no que eles estavam fazendo. Deus fez isso para provar a sua obediência e a sua dependência deles. Para ver a obediência deles para comigo e a dependência deles, tá? E as coisas de Deus no mundo da fé, eu não preciso entender. Eu sei que Deus é fiel, que Ele não tem limite, Ele é poderoso. Basta só eu crer, eu aceitar, eu obedecer. Eu não preciso entender. Isso que me põe no meu lugar de homem e põe Deus no lugar de Deus. Tem coisas que Ele me diz, tem coisas que Ele não diz e faz, sem eu entender. Ele te fez entender por que no meio de tantos milhões lá de espermatozoides só entrou um lá e fez você? Te deu satisfação? Você não está aí? Então, presta atenção. As coisas de Deus não precisa entendê-las totalmente, mas devemos obedecê-las. E à medida que você vai obedecendo, você vai entender. Então, quando Deus pede algo, isso é mais suficiente do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Tá? Igual quando você dá uma ordem ao seu filho, mas pai, por quê? Não, eu quero que você faça. Você sabe o que você está pedindo. Às vezes você está pedindo porque você quer. E acabou, e não tem explicação. E com Deus é assim. Então, o pessoal da cidade lá dentro ficava zombando. Esse povo maluco aqui, pensando que vai conquistar alguma coisa aqui. E eles começaram a zombar também. Olha que absurdo esse povo rodando aí um dia, 2 dias. Esse povo é retardado, cara, olha só. Né, dando voltinha aí em cima. Aí, a zombaria estava lá. 1 Coríntios 18 fala assim, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, onde está o mestre da lei, onde está o questionador desse século? Não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Então, agora, eles estão fazendo a volta. Estou concluindo. Josué 6,14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam 7 vezes. Versículo 16. Tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo, gritai. E olha o que Josué falou. Gritai, pois o Senhor vos entregou. Note aqui, ele falou,
vos entregará, não, porque Deus já tinha dado, porque a promessa de Deus é título de propriedade na mão. Promessa de Deus é título de propriedade na mão. Não é conversa fiada de homem. Porque o Senhor entregou a cidade. Então disse o Senhor a Josué, olha, porque lá no versículo 2, no início, lá anteriormente, Deus tinha dito para ele assim, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então Josué só falou uma palavra de fé. Tá? Romanos 10, 17, a Bíblia diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não existe esse negócio de crer por crer, irmão. Eu tenho uma fé em Deus. Saber que Deus existe é uma coisa. Você não vai entrar nas promessas de Deus se você não conhecer as promessas. Você não vai entrar nos milagres se você não vê o que Deus falou para você pegar a fé do milagre. Então o que acontece? Você não crê por crer. Você tem que se apegar a uma palavra de Deus. Você, você tem que ouvir o que está na mente e no coração de Deus. E o que Ele foi fiel a outras pessoas, Ele será fiel a mim também. Porque Ele não muda, Ele não faz acepção. Então Deus usou outra pessoa, a história de outro, para eu pegar minha bênção. Então Deus deve falar antes que você tenha fé. E hoje Ele está falando contigo aqui, porque eu estou mexendo no impossível da tua vida. A fé é a sua reação ao que Deus diz. A maioria das pessoas não tem fé porque não sabem o que Deus está dizendo. E não quer ouvir, tem raiva de quem fala as coisas de Deus. Não vai ter fé. Então, a oração é quando o Espírito Santo põe um desejo que está no coração do Pai, no seu coração. E esse desejo volta, devolvido em oração pela obra da cruz em Jesus Cristo para Deus. E aí, você precisa ouvir a palavra de Deus, tá? Olha as promessas de Deus. Então, quando nós estamos nessa mania assim, quando nós estamos orando, né? Escuta, Deus, que o teu servo fala. Não, filho, nós temos que dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, presta atenção, porque a oração é você conversando com Deus, não é você ficar num blá, blá, blá sozinho. Tá? Então você tem que ouvir o que é que Deus fala. E aí, querido, olha, Pai, qual que é a tua vontade? Vamos pegar lá um exemplo. Né? Pega um exemplo prático aqui. Às vezes você carrega uma culpa de um pecado que você cometeu muito grande no passado. Você que está me ouvindo aí pela internet ou vai ouvir essa mensagem em algum tempo. Você sofre por causa disso. E você carrega isso no peito. E um dia, você ouve uma palavra de Deus que diz assim, que o Senhor tomou sobre si as nossas culpas, nossas dores, e diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e que se nós confessarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos perdoa, né? Se andarmos na luz como Ele nos temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí você lança aquela dor com essa promessa, o polo positivo conecta com o negativo, gera fé. Você ouviu a promessa, você ouviu a palavra de Deus que estava ali. Então, queridos, olha, às vezes você não tem a salvação na vida, e um dia escuta a palavra de Deus e diz assim, olha, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Ah, eu posso. Então, olha, o coração pega. Você está com uma enfermidade. Você ouve a palavra de Deus lá, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. As nossas iniquidades Ele levou sobre ti. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha, a palavra do Senhor. E a sua dor, a sua necessidade. Gosta nessa palavra. O negativo com o positivo. E flui a fé, o poder de Deus flui ali direitinho. Ah, se você soubesse o que é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus, todas as ações que Deus fez com os seus servos no Velho e no Novo Testamento, alcança uma área específica da sua vida. Então, aí, queridos, chega agora que acontece a maravilha. Quando ele grita, as muralhas caem. Pô, mas é uma maravilha, morreu uma cidade. Olha, Deus esperou 400 anos aquela cidade se arrepender. A iniquidade dela era muito grande. Então, ao mesmo tempo que pareceu uma maravilha, pareceu um juízo. Então, quando acontece um milagre na sua vida, Deus está operando uma maravilha, mas está julgando todas as obras das trevas que levantou contra a sua vida nesse tempo passado também. Que afrontou a Deus. Então eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos chegar à presença de Deus agora para a sua muralha cair. Mas presta atenção, não limita Deus dentro desse caixote de ossinho aí. Salta para fora disso. Pula para o sobrenatural de Deus. Você que vive o impossível. E você quer que Deus opere algo impossível na tua vida. Você já até desistiu. Mas você nunca tentou com Deus. E se o seu coração recebeu essa palavra, eu desafio você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pode espalhar aqui nessa linha aqui. Fica aqui. Esse ato de sair daí e vir aqui é porque você ignorou o impossível e crê que Deus pode reconstruir as ruínas caídas da sua vida. Pode chegar um pouco mais à frente, por favor. Pode chegar mais próximo do púlpito. Não se acomode com a sua situação. Deus está abrindo uma porta para o impossível aqui hoje, para o sobrenatural. Fique com seus olhos fechados, olhando para Jesus agora e bota o problema para trás das costas. Só vai funcionar para quem vier aqui. Quem ficar aí no banco aí, Deus mandou vir à frente. Não tem opção não. Tá?
Para com essa murrinha. Deus fala uma coisa e você inventa outra. Você está achando o quê? Os outros se humilham, obedecem. Eu sei que o diabo se põe entre você e a promessa de Deus, mas cabe a você se mover. O Espírito Santo está aqui. Nós vamos adorar o Senhor agora, que foi o que Josué fez primeiro. Ele adorou o Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Você está dizendo que essa muralha não existe mais, ó. Você está cantando isso. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Presta atenção agora, olha. Quando você vai sair daqui agora, você vai guardar silêncio desse assunto dentro do seu coração.
É só você e Deus. Nunca mais tu vai murmurar, reclamar, ou falar que não tem isso que você vai notar que as coisas a partir de hoje vai começar a desmontar sozinha, assim, sendo desfeita. E aquilo que você tentou com o seu sapato até hoje, ele mandou você tirar o sapato. Porque a honra e glória é dele. Presta atenção. E presta atenção. Eu conheço os caminhos de Deus. Não conheço só você. Eu estou te falando como Deus trabalha. Como Deus trabalha. A sua atitude agora, eu já tenho essa bênção aqui. Porque Deus já me deu ela. Espera. Que você vai ver tudo começar a acontecer de uma maneira assim, inexplicável. Inexplicável. Deus tem poder até para criar órgãos dentro do seu corpo. Poder criativo. Presta atenção, Deus tem poder para fazer cirurgia e tirar coisas do seu corpo. Não há limites para Deus. Deus move uma autoridade lá que um dia acorda, pega um médico inexplicavelmente. O problema é que você quer enquadrar Deus dentro do esquema da sociedade. Já está gerado esse filho dentro de você. Você só vai ver ele vir para fora. Você crê nisso? Fecha os olhos agora. Pai, eu te louvo porque o Senhor sempre é fiel. O Senhor é sério nos seus negócios. E por amor a Jesus, o Senhor faz todas essas coisas por nós. O Espírito Santo está aqui hoje. E eu peço que o Senhor toque agora em cada vida aqui presente, que saiu do seu lugar e veio aqui. E se mais alguma outra quiser, ainda tem oportunidade. E toca, Senhor, na estrutura dessa muralha. E que ela venha sendo destruída de dentro para fora. Porque a partir de agora, todos os obstáculos estão removidos. Toda mudança que precisava acontecer já está sendo mudada agora. Tudo que precisa ser criado, nascer, já está sendo gerado. E tudo que tem que ser quebrado, destruído, está derrotado agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho ressuscitado do Deus vivo, o príncipe dos exércitos do Senhor, o Filho de Deus que habita em nós. Sejam abençoados, sejam curados, sejam libertos, sejam vitoriosos, sejam prósperos, sejam bem-sucedidos, sejam felizes, sejam cheios de paz, cheios de alegria, cheios de amor, cheios de bênçãos para contar, cheios de fé nos seus corações, cheios da glória de Deus, da promessa de Deus. Que tenha um novo cântico na sua boca, um novo tempo na sua boca. Receba a bênção, receba a vitória agora, em nome de Jesus Cristo. Sai daqui com a tua bênção. Confia em Deus, descansa no Senhor, que você vai começar a ver coisas acontecer na tua vida, coisas que você nunca imaginou, né? Pessoas vão vir falar com você coisas ligadas a esse problema, dando uma direção de Deus para a tua vida. É porque as coisas foram movidas e Deus está operando aí na sua vida.
E tudo a partir de agora vai testificar a favor da resposta dessa bênção que você veio buscar aqui agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a santas comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. O bistrô está aberto lá também, tem muita coisa lá. Você querendo fazer um lanche, pode passar lá, tá? Deus te abençoe.